Já estou. A paz, hoje estamos aqui para dar continuidade ao estudo bíblico e vamos retomar desde o versículo 22. Estamos no Evangelho segundo João, capítulo 17 e o versículo número 22. E também, em princípio, hoje vamos acabar o capítulo e já veremos para a semana como é o próximo. Então, vamos a distribuir os versículos, o 22 a Irmã Paula, 23 a Elda, 24 eu. Se entretanto chegar a Irmã Rebeca, eu farei o 25 e ela o 24. Vamos, vamos começar. 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que tens amado a Deus como me tens amado. Pai, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Então vamos a ler outra vez cada e vamos fazer as perguntas e os comentários. 22. Aqui Jesus continua, não é? Falar com o Pai. E então ele aqui no versículo 22 está a dizer ao Pai que deu, não é? Aos seus discípulos a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus continua, não é? Pedir ao Pai pela unidade, para que porque a igreja dele é um corpo só, não é? Em que Cristo é a cabeça. E Jesus aqui deu-lhes a glória. A glória, assim, eles acabam por poder ser glorificados, não é? Porque é assim, aqui aquilo que Jesus pretende é que a igreja seja unida, não é? E infelizmente hoje em dia a gente vê muitas congregações, não é? Assim, vê-se bastante, mas não é isso que Jesus quer, não é? A igreja é uma só, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. É, é essa união que Cristo está a pedir aqui, e por isso é que ele permitiu, não é, de certa forma, e concedeu a glória que ele tinha, para que eles também sejam com Cristo, não é? Porque nós sabemos que Cristo é o mediador entre nós e Deus. E pronto, aqui que eu entendo neste versículo, Jesus, como já traz num outro versículo, ele também pedia para que também nós sejamos um. E aqui ele continua a pedir ao Pai por essa unidade. É isso que eu entendo. Não sei se me fiz explicar muito bem, mas Sim, é mais. sim. Ou seja, para conseguir Essa unidade, não é? E eles sim, tiveram que ver a esta glória. proeza, esta, e, ia dizer coisa, mas estava a procurar uma palavra melhor. Bom, para conseguir realmente atingir este alvo da união perfeita, porque é uma coisa que nem compreendemos, como é que Deus são três pessoas e uma ao mesmo tempo. E tem muitas maneiras de tentar explicar, não é? Com figuras geométricas, que comparar com estados da matéria, ou seja, diferentes maneiras de Uhum. ilustrar isto da Trindade, mas na verdade ainda não conseguimos bem, não é? Só quando estejamos com ele em Na pessoa, glória. sim, porque até o apóstolo Paulo escreve que agora nós compreendemos em parte e como se Parte. fosse através de um espelho, ou seja, nem sequer de maneira direta, mas
Paulo também continua a dizer que, mas quando estejamos com ele aperfeiçoados na glória, que é o que vai dizer mais em frente o Senhor Jesus, e que realmente já vamos pronto ter um corpo e um entendimento e uma sabedoria que nunca atingimos. Y en ese momento realmente vamos a poder ser y estar con Él en unión. Mas, entre tanto, aquí el Señor Jesús dice, de-lhes a glória, porque ¿qué nos dio el Señor Jesús? Eh, Él nos dio a doutrina, e aparte, bom, até agora neste Evangelho, na abordagem de João, o Senhor Jesus menciona muitas vezes que nos deu a doutrina, o ensinamento divino, a revelação divina, a interpretação, a aplicação. Essa é a primeira parte. A segunda parte é um novo pacto. E a terceira parte, e até há quem pode dizer que há mais partes, não? Mas estou a simplificar, é quando Ele nos permite ter esse contato com o Espírito Santo, é que o Espírito Santo nos dá, como já vimos nas cartas de Paulo, nos dá autoridade, como o Senhor Jesus fala, nos dá poder, nos dá sabedoria, também os dons espirituais e divinos, nos dá muitas coisas, inclusive aqui no Evangelho de João diz que se temos fé, não é? E pedimos ao Pai, segundo o propósito dele, coisas ainda maiores que as que fez o Senhor Jesus no ministério na terra faríamos. E pronto, isso são muitas coisas, além do perdão do pecado, da destruição do pecado, além das três cartas de João que já lemos, que diz que o sangue de Jesus nos livra de todo pecado, nos limpa, e também o sangue do Senhor Jesus desfaz toda a obra do inimigo. E isso é muito grande porque desfazer toda essa obra é os vícios, a personalidade, costumes, maneiras de pensar, de agir, mágoas, feridas na mente e no coração. E tudo isso, não é? Tudo isso é desfeito com o sangue do Senhor Jesus. E também penso que esta glória que fala o Senhor Jesus é esta comunhão com o Pai. Acredito que esto es algo grande demais, porque antigamente únicamente os profetas e os sacerdotes podían ter esse acesso, esse contacto. E agora, pronto, o véu foi rasgado, né? E mais coisas, né? Podíamos pensar muito o que é esta glória, mas é muitas coisas. E tudo isto porque nos deu o Senhor Jesus. Não foi unicamente para que estejamos bem e felizes, que no fundo também é consequência. Mas não, aqui diz que é para que sejam um. Ou seja, sermos um é tão difícil, é tão complexo e parece inalcançável para o homem, que é necessário tudo isto que fala o Senhor Jesus para tentarmos e igual conseguirmos ser um. Da mesma maneira que o Pai e o Senhor Jesus são um. Que eu digo, não é para um homem é impossível. Como é que podemos ser um da maneira que o Pai e o Senhor Jesus são um? Mas, pronto, está escrito aqui na palavra, quer dizer que é verdade e que é possível. Claro que se precisa muito aperfeiçoamento na nossa vida com a ajuda do Espírito Santo, não é? E isso sim é uma altura muito grande, não é? Porque até os próprios apóstolos tinham brigas, não é? Mas não quer dizer que em algum ponto não chegaram a ser um. Eu acredito que sim. Em algum momento, já com essa maturidade espiritual e com a ajuda do Espírito Santo, chegaram a ser um. E também acredito que outros filhos de Deus, ou seja, outros irmãos nossos, também já conseguiram isso, não é? Ser pessoas muito diferentes entre elas, não é? E mesmo assim, com a ajuda do Espírito Santo e do amor do Senhor Jesus, sejam um.
já aconteceu, né? Eu acredito também nisso. Agora, nós próprios sermos um com nossa própria congregação é nossa luta e nosso desafio, né? E com outras congregações, como disse aqui a irmã Paula, sermos um com outras denominações e manifestar essa união. E até eu fico assim meio com esse sentimento de incredulidade, mas está escrito e tem que ser nosso alvo e temos que orar e esforçar-nos, mesmo que parece impossível. Muito bem, continuamos, se não, nunca mais avançamos este. E hoje, se Deus quer, acabaremos o capítulo 23. Aleluya, gloria a Dios. Continúa, Buenas Señor noches. Jesucristo. ¿En cuál, perdón, Ah, ¿en cuál, Rebeca, paz. paz de Dios, ¿en cuál versículo comenzaron ahorita, Iván? ¿Cuál versículo? 22, ya vamos no 23. O sea, empezaron hoy con la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí empezaron. Sim, sim, agora vamos para 23. 23, ok. Continua a falar da unidade e o que o Senhor Jesus quer para nós. Sí que sejamos um, mas aqui acrescenta que sejam perfeitos em unidade. Então, não é só ser um, mas sim ser aperfeiçoados bom, agora não sabemos, pelo Espírito Santo, mas na mesma estar com o Pai, o Senhor Jesus Cristo, que tudo seja perfeito e assim o mundo, né, vão conhecer que verdadeiramente o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai e que teve aquele amor tão grande para dar a sua vida e nos salvar. E esse amor que o Pai teve, tem e terá por o Senhor Jesus Cristo é o mesmo que tem para nós e que vai continuar, que é algo que aqui o mundo já não conhece o amor, agora já é, amam um dia e no dia seguinte odeiam, amam um dia e depois se esquecem e fazem muitas coisas erradas, porque para eles o amor é tipo no momento e mais nada, e não tem que fazer sacrifícios, não tem que ir até a morte mesmo, que foi o que o Senhor Jesus ensinou para nós, que foi o amor mesmo até a morte, e mesmo mais além disso, continua conosco a nos amar e estar todos os dias até o fim. Muito bem. Aqui eu queria ver um pouco o texto, ou seja, o pergaminho. Estou curioso de ver e confirmar a palavra amor que está escrito aqui duas vezes. E também a palavra que está aqui escrita que diz, como me tens amado a mim. Por que quero ver isto? Porque eu fiquei assim meio curioso de pensar, não é? Ou seja, esta perfeição em unidade, ou seja, para que sejam perfeitos em unidade, por isso falávamos, é uma coisa muito grande e agora o que estou a pensar que pode ser o mais parecido a isto, mas definitivamente ainda não chega a ser tão grande como isto que está escrito aqui, e a união no matrimônio, porque a única coisa que eu mais ou menos imagino que na Bíblia esteja escrito que é parecido com isto, e quando diz que na Bíblia também, que quando duas pessoas se casam, já não são mais duas, mas se tornam uma só, de maneira espiritual. E acredito que é o mais próximo, porque mesmo assim, dizer que sejam perfeitos em unidade, acredito que é algo somente divino, não é algo muito grande. E nota-se que é tão grande porque, olha, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Lembremos que no 21 estava a dizer que para que acreditem. E então, acreditam e depois que
conheçam, não é? Ou seja, quando o mundo veja como nós somos de uma maneira perfeita, é algo tão impossível, é uma coisa tão grande, que definitivamente eles chegam à conclusão, só Deus pode, não é? Por isso Deus é real, porque de outra maneira não dá, não pode ser possível, só Deus faz algo assim de grande, não é? E ainda continua, a mim e que tens amado a eles, mas pronto, já sabemos que Deus nos ama, mas como termina? Como me tens amado a mim, ou seja, dizer que o Pai nos ama da mesma maneira que ama o Senhor Jesus. Também uma coisa assim que até penso, ah, se alguém me falasse isso, eu pensaria, ah, esta pessoa está maluca, como pode dizer algo assim? Mas está escrito na Bíblia, então não dá para duvidar. É uma realidade, está escrito. Não é qualquer pessoa que está a dizer isto na igreja ou na rua, não. Está escrito e é verdade. E para mim é grande demais pensar que o Pai nos ama da mesma maneira que ama ao Senhor Jesus. Mas vamos, por isso quero ver o texto, para ver bem o que está escrito. Não seja que para satisfazer essa curiosidade. Era 9:23. Hum, olha, aqui diz consumadamente uma coisa. Mas vamos ver em que está. Agora já fiquei mais curioso. Em espanhol não diz perfeitamente em unidade. Em unidade. No, 1960. Mas vamos ver o que diz. Para que sejam menor. Está conjugado. Perfeitamente. Bom, menor en. Sí, vamos ver. ¿Cuál es esta palabra? Já comecei a pensar o que quer dizer, mas é melhor referir à etimologia para evitar o erro. Vem de teteleyó. Ah, não, teleyó. Até meio difícil de ver. Teleyó. Porque tem Omicron e ômega, ou seja, é como três Os. É teleyó. Até engraçado, mas enfim. Que quer dizer perfeito, consumado, perfeito, para por fin, para completar, a completar. Perfeito, consumado, acabado, aperfeiçoado. E vamos ver a etimologia. Teleiô, consumar, chegar à sua etapa final, que quer dizer trabalhar durante todo o processo, todas as etapas, para chegar à fase final, à conclusão. Porque telos é fim, telos sozinho é fim, e teleiô, tanto é uma adaptação dessa palavra. Então, exatamente, por isso é uma coisa tão extremadamente difícil e tão grande, porque lá está, não é? Aqui o Senhor Jesus disse que nos deu a mesma glória que o Pai deu a Ele, né? E isso é muito grande. Mas por que tanto, não é? Por que diz que ainda que o Pai nos ama da mesma maneira que ama o Senhor Jesus e que o Senhor Jesus nos deu a mesma glória que o Pai deu ao Senhor Jesus, a Ele próprio, né? É porque isto da unidade é o fim, é a meta, segundo vemos aqui, não é? Que diz consumar, chegar à etapa final, trabalhar durante todo o processo, todas as etapas para chegar à fase final, à conclusão, ou seja, lá está, ou seja, quando conseguimos ser um com nossos irmãos, quer dizer que já chegamos à etapa final e passamos e trabalhamos todas as etapas que se devem trabalhar e fizemos todo e concluímos. Ou seja, se realmente chegamos a ser um com nossos irmãos, quer dizer que as duas partes ou mais partes que chegaram até esse ponto
somos o varão perfeito, né? Ou seja, é, pronto, chegamos a cumprir o exemplo de Cristo. E sim, é uma coisa extremadamente grande, não é? Que nem sequer o apóstolo Paulo se atreveu a dizer que ele já era como o Senhor Jesus. Ele não disse isso, que ainda faltava, ainda precisava mais, não é? Ele está, essa é nossa meta, nosso alvo, nosso máximo. Mas é possível, porque está o Senhor Jesus disse que nos deu a mesma glória que o Pai deu a ele. Então, de outra maneira dito, o, o Senhor Jesus nos deu tudo. Agora nós temos que trabalhar com a ajuda do Espírito Santo todas as etapas, todos os passos, cumprirem tudo para chegar a essa altura. Mas pronto, é possível, não é? Temos que nos esforçar a vida toda e se Deus nos permite, como escreve o apóstolo Paulo, que se alguém recebesse que era possível receber ainda uma revelação superior, mas pronto, falta muito. Eu não digo que eu ainda cheguei lá, não é? Dizer que eu estou um ponto superior que o apóstolo Paulo, não, nunca, não. Mas não quer dizer que não é possível. E nossa missão é dar tudo e esforçarmos ao máximo até onde Deus nos permita. E não nos conformarmos, dizer, é tão difícil que não vou, nem sequer vou pensar em chegar lá. Sim. É o contrário. Como fala o apóstolo Paulo, chegar à meta, terminar a corrida, não é? Guardar a fé. E pronto, continuamos. Também já faltam 8 minutos para ver o relógio também, antes do intervalo. Oye, Iván, ¿puede ser, por favor, otra vez, cómo se llama? Ahí en griego la etimología, o sea, para verla otra vez. Sim, sim. Eso, porque pues, está muy profundo, muy complexo, muy profundo, eso está. Pronto, esta é a palavra Perfecto. teleio. Y esa ahí, ¿qué palabra es en el texto? É a palavra em. Oh, ponlo otra vez. E, mas no texto ia te mostrar, espera. No Ah, texto, é, é 23, espera aí. Aqui está, perfeitos, para que sejam perfeitos. que sean perfectos en unidad. Ah, Uhum. entonces, otra vez, eso, la etimología, eso. Oh, Dios mío. Teleio. Que ¿Te leyó? aqui está escrito em grego e aqui a transliteração. Teleio. ¿Te leyó? Perfectos. Perfeito, consumado, completado, acabado, cumprido, Ajá, aperfeiçoado. Isso eu gostei muito, aperfeiçoado, porque realmente só se nos aperfeiçoa o Espírito Santo. Mas também nós temos de trabalhar e esforçar-nos, porque aqui diz, trabalhar durante todo o processo, todas as etapas, chegar à etapa final. Ou seja, a meta, chegar à ajá, fase final, à conclusão. Como escreve o apóstolo Paulo na última carta que ele escreve, quase no fim, que ele correu a boa, lutou a boa luta, correu a boa corrida, e chegou à meta e guardou a fé, né? Estava a demorar em dizer o texto, porque lembrei como estava em grego, que ele em grego, ao invés de dizer que ele lutou a boa luta, ele diz, agonizei na boa agonia, em grego, que é algo mais intenso, né? Agonizei na boa agonia. Agonia não é boa. Pois, mas ele é o que Oh, o sea, escreve, porque eso es necessita lo de que dice, falar. perdón, es lo que dice en Timoteo, ¿no? Segunda de Timoteo 4 Sim, que dice, já estudamos. agonicé ¿en qué? ¿Cómo dijo? Agonizei a boa agonia. Ou seja, Ah, Dios mío. vida cristã e isto de sermos perfeitos em unidade, o que estamos a falar agora, pronto, não é fácil, sim, é uma agonia, porque não é fácil, que dói, porque
cansa, porque desgasta, que sempre estar em contra da natureza do pecado. Mas lá está, pois Paulo escreve: agonizei a boa agonia, cheguei à meta e guardei a fé. E aí, e depois disto, que a coroa espera para ele, a coroa da vida eterna. Mas, enfim, isso é o que temos que fazer e sim temos que lutar por isso, porque diz que é possível conseguir esta união. Se não fosse possível, aí diria, eh, teria outra vírgula e estaria escrito. Mas isso é só possível para Deus, ou não é dado aos homens, ou diria, é só possível na glória, na terra não. Mas não é o que está escrito. O que está escrito é que é possível, só que, pronto, é muito difícil. Enfim, versículo 24. Vamos mencionar este e já vamos para o intervalo. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Lá está, não é? Já falávamos que só na glória que compreenderemos isto da trindade, da união de três, ser um, e também de que nós temos que ser um, assim como o Senhor Jesus e eles são um. E isto difícil de compreender, de que o Pai nos ama da mesma maneira que ama o Senhor Jesus, que também isso é muito difícil de compreender. E também isso da perfeita unidade. Todas essas coisas são tão complexas, e já falamos, só na glória é que vamos compreender e ver. E é o que diz aqui o Senhor Jesus. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, seja na glória, no paraíso, na Nova Jerusalém, aqui na terra, onde Ele estiver, o Senhor Jesus, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Lá está, vamos ver, não como um espelho, nem em parte, sino plenamente. Vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Também está aí falar de eternidade, tanto que hemos mencionado isto nesta evangelho, que o apóstolo Pedro também fala muito disso, antes da criação do mundo. Até gostei, né? Em português é difícil ver esta palavra, em espanhol é muito comum ver as, né? Em espanhol é comum, mas em português, en una conversa común nunca vi, mas eu compreendo o significado. Que tú me has amado antes da criação do mundo. Qué bonito, é uma coisa até poética isso. Sí, aleluya, aleluya, gloria a nuestro Señor Como Jesucristo. presente. Cuando dice, Gloria a Dios. con Dios, tú también. Espera aí. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Aqui a ele está a dizer algo curioso. Aqui diz, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Em espanhol está escrito no tempo presente. Então vamos para o intervalo e na volta vemos o pergaminho, porque até é curioso porque está em dois tempos diferentes, no espanhol e no português. Mas já veremos o pergaminho. Então nos vemos depois do intervalo. Até já. Sí, Até já. aleluya, aleluya, aleluya. As festas populares. Pronto, já voltamos aqui do intervalo e vamos retomar. Então, o que comentava a irmã Elda é que aqui no português está com este tempo verbal, onde eu estiver. No espanhol seria onde eu estou. É uma diferença assim bem pequenina, mas só por curiosidade, às vezes encontramos coisas boas, né? Vamos ver. Aqui está, olha. No espanhol está em presente, que seria onde eu estou, né? Mas no português é onde eu estiver. Então vamos ver o que está escrito, porque essas diferenças eu acho que sempre são boas. Poxa.
Aqui está a resposta. No grego está eimi e, e não tem algum outro tempo verbal. Espera. Estou a ver esta palavra. Ok. Então, no grego está em presente, em mim, como quando o Senhor Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala, ego em mim, e aqui está em mim. Agora, imagino que os tradutores no português colocaram estiver, porque fica bonito com esta conjugação. Também eles estejam, onde eu estiver, no futuro, né? Eles também estejam. Oye, perdón, ponlo otra vez en griego, hijo, por favor. Sim, ¿O cómo se dice? em mim, Eimi. pues aquí está escrito, olha, em mim, Sí. este de En aquí. mí estoy y existo. Fíjate, Ajá, en mí soy, sí, estoy y existo. Ah, pues nada más nuestro Señor Jesucristo, nada más Él, sim, nada más. porque em mim em português seria sou, estou, existo. Ujú, Significam essas três coisas. sí, so, estoy, existo. Pronto. Então, eu estava a dizer, aqui por mais realmente trocar isto por estiver, não, não muda drasticamente o texto, porque fizeram para concordar com estejam, estiver e estejam eh, encaixam, não é? Porque no futuro. Mas pronto, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has. O que eu gostei no português é esta, e que no espanhol esta palavra é utilizada sempre, muitas vezes. Então, eh, eu compreendo muito bem esta palavra, porque até na fala diária é comum. Mas eu gosto quando vejo estas palavras antigas no português, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Já num português mais moderno seria porque tu me tens amado antes da criação do mundo. Mas eu gosto quando está aqui assim, o texto antigo, esta versão mais velha. Pronto. Oye, Vamos. perdón, pero perdón, entonces en portugués está hablando estaré, estoy o estuve, o sea, en presente, pasado, futuro. ¿En cuál frase? Ahí dice, Padre, quiero que donde yo estoy, pero en portugués, en qué tiempo está? Estiver Ajá. es futuro. Eh, Ah, o sea, donde yo estaré, donde estaré, Isso, exatamente. Porque en portugués, si fuese presente, sería onde eu estou, como ya donde, falamos. donde yo estoy. Y Estou. estive, Estivere, como en español, estaré. ah, É futuro, é futuro. es futuro. Pronto. Muito bem. Agora vamos terminar. A irmã Paula o 25 e a Elda o 26. Para terminar o capítulo. 25. Sim, sim. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu te fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens chamado esteja neles e eu neles esteja. Aleluya, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya, amén.
Hum. Muito bem, vamos a perguntas e comentários. 25. Assim é que Jesus continua, não é? Falar com o Pai, chama Pai Justo. Há uns versículos mais atrás que ele diz Pai Santo, não é? E ele aqui, como está a acabar, ele diz, como é que ele diz? Pai Santo, o mundo não te conhece. Não, como é? Aqui é Pai Justo, mas ele aqui neste capítulo, ele quando ele fala. E eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome todos quanto me destes para que sejam um como nós somos um. E ele aqui está-se a referir ao Pai como Pai justo, não é? Porque, e onde ele diz que o mundo não conheceu, não, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, estes conheceram que tu me enviastes a mim. Pronto, aqui o que Jesus está a dizer é que através dele, não é? As pessoas que ele escolheu do mundo, os discípulos que o seguiram, conheceram que realmente Jesus foi enviado por Deus e, e pronto, isso é uma coisa que infelizmente o mundo, não é? Enquanto as pessoas estão no mundo e não querem sair do mundo, não conseguem ver isso, não conseguem entender isso, não é loucura para eles. E é pronto, aquilo é o que Jesus aqui está a dizer ao Pai é que realmente é assim, aquilo que eu entendo, ele diz Pai justo, hum, pronto, continua a pedir, não é? Por cada um de nós para nós sabemos que Deus é justo, não é? Jesus é Deus e ele é justiça e ele faz justiça. E pronto, é isso que eu entendo aqui neste versículo, é que realmente o mundo não pode ver essa justiça de Deus, não pode ver esse Deus, não é? E só foi mesmo através também do Espírito Santo, não é? Que realmente o homem consegue alguma coisa quando se entrega e quando deixa que o Espírito Santo possa agir nas suas vidas, coisa que o mundo não quer. É isso, não é? Muito bem. Isso. Também eu gostei aqui que estava a pensar essa oração no Getsemane que o Senhor Jesus faz. Claro que nos outros evangelhos e que mencionam esta oração falam de outras coisas que nós ainda não acabou tudo isto, vamos continuar a ver. Mas aqui o Senhor Jesus nos ensina a orar, porque há quem diz que só no, a oração do Pai Nosso é a única, pensam, não é? Que é a única que o Senhor Jesus ensina, mas não é verdade. Que também o Senhor Jesus nos está a ensinar a orar, né? De repente fala Pai Santo e agora Pai Justo. E são maneiras que nós podemos aprender para orar, não é? Porque se ele estava em perfeita comunhão com o Pai, não é? E ele orava assim, então é uma maneira de aprendermos como alguém tão santo, não é? E tão próximo ao Pai conversa com ele, não é? É uma coisa para aprender como orar. E, e vamos a ver, eu quero ver como a palavra justo, quero confirmar, conheci, qual é o verbo que utiliza em conheci e conhecer. Porque eu conheço duas diferentes, mas quero ver qual delas é. Que tal se eu mais uma que não conheço? Vamos ver. SEO bonito. Aprender aí detalhes na Bíblia. E aqui está. Pater e pai. Isso já tínhamos visto. Pater, pai. E justo é dicaie. Dicaie. Ticaye, Justo. Pater ticaye. dicaie é pai justo. E pai santo, podemos ver no versículo 11, já que estou aqui com esta pequena consulta. Hum, pai santo. Aquí está. Pater Aguirre. Pai Santo es Pater Aguirre. Ajaguirre. Disculpen, era con
Palito Espírito Forte. Pater Hagie, Pai Santo, Pater Hagie. E Pai Justo é Pater Dicaie. Pater Hagie, Pai Santo, e Pater Dicaie, Pai Justo. Muito bem, características A de ver, Deus e também como Padre Santo, ¿cuál es? Ah, sí, ya. Pater Hagie. Y Pater, este es Padre Justo. Este es ajá, Padre Justo. Pater Dicaie. Ujú. A ver, ahí, espérame. Pater, ¿qué? Dicaie. Ticaye, con T, No, aquí Ticaye. está escrito, ve cómo está escrito, Dicaie, con capa. Ah, pero al principio es D o T, Dicay. Delta, Ah, ok, Delta, Dicay. Dicaie. Y el otro es Padre Santo, Padre Justo. Ujú. Ujú. São as características divinas do Pai e também do Senhor Jesus. Já temos comentado que o Senhor Jesus é totalmente amor, porque ele próprio fala isso, e é o amor agape, mas ele também é totalmente justiça. Ele é o juiz também, o sol da justiça, não é? Também é o Senhor Jesus. Mas continuemos. Pai Santo, e agora conhecer, não, aprender, e conhecido, pero não, mas está conjugado. Vamos abrir. Vem de gnosco, exatamente, de gnosco. Conhecer é gnosco, conhecer. E nós já tínhamos visto que tem muitos verbos e gnosco. Propriamente conhecer, especialmente através de uma experiência pessoal. Ou seja, é conhecer, mas não teoricamente, sino através de uma experiência pessoal. Conhecimento de primeira mão. Ou seja, conhecer eu próprio, ninguém disse-me, eu próprio conheci por experiência própria e pessoal. Não através de palavras só, não é só teoria, é de forma direta e prática. Conhecer por experiência se utiliza em Lucas, por exemplo, quando a Virgem Maria foi visitada pelo anjo, não é? E a Virgem falou que ela não conhecia homem, não é? E aqui é um bom exemplo, porque é o verbo conhecer por experiência, por prática, não de teoria. E isso é bem interessante, não é? Porque aqui está a dizer, o mundo não te conheceu por experiência, né? Ou seja, se tinha sacerdotes, se tinha pessoas que sabiam até de cor a palavra, mas não como o próprio Senhor Jesus falou, eles não compreendiam, só falavam, não compreendiam e não praticavam. Por isso, eles realmente não conheceram ao Pai, nem ao Espírito Santo, nem ao Filho, porque não tinham essa prática e essa experiência pessoal. E aqui diz, mas eu te conheci, claro, o Senhor Jesus tem essa autoridade de dizer isso, né? E estes, está a falar dos discípulos, conheceram por experiência pessoal, de maneira prática, que tu me enviaste a mim. E pronto. Fechemos com o 26. Para finalizar, el Señor Jesús dice que nos conhecemos, en el caso de los discípulos y los apóstoles, mas ahora también nos conhecemos porque Ele fez o trabalho dele, né? De dar a conhecer o nome do Pai e que ainda ia continuar a ser até o fim. E assim como o amor que ele recebeu do Pai, nós também temos esse amor. E ao mesmo tempo temos o Senhor Jesus Cristo, porque é o mesmo Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito. Então nos conhecemos agora
não só na teoria, não só está num livro e diz do amor do Senhor Jesus, do Pai, do Espírito Santo. Agora nós, por experiência, temos a bênção de conhecer de Jesus, do seu amor, e assim agora nós também podemos falar do que nós conhecemos para os outros ter o seu encontro, o seu momento de conhecer o Pai, não pelo que nós falemos, mas sim pelo que Deus mesmo pode fazer na vida dele. O que eu quero confirmar é que no versículo 26 esteja o mesmo verbo conhecer e também o verbo amor. É sempre bom consultar isso. Esto é manifestado. Conhecer, manifestaré. Norismo. Olha. Não é exatamente o mesmo que era gnóstico. Isto é norismo. Bem, mas uma forma, eu não conhecia esta forma de conhecer. Mas nota-se que tem a mesma raiz que o anterior, que era gnosco, mas este é gnoizo. Tem a mesma raiz, mas é uma variação. Vamos ver o que é. Saber, notar, conhecer, chegar a conhecer, dar a conhecer. Por isso a interpretação está boa, não é? Porque dar a conhecer. Eu fiz conhecer, dar a conhecer, não é? Saber, né? Declarar, manifestar, descobrir algo aos outros, notificar, notar. Anunciar a outros, dice en inglés. ¿Está en inglés? ¿Está en inglés? Sí, esta parte, ser reconhecido. Pronto. Já com isto vemos, ou seja, uma coisa é conhecer, aqui em cima está dizendo no 25, conhecer de maneira pessoal e prática, não é? Falamos no 25, mas no 26 está a dizer dar a conhecer, anunciar, fazer que os outros reconheçam, descobrir perante os outros, ou seja, algo que estava oculto, eu vou mostrar, descobrir para os outros. E o que diz ali, eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais. E encaixa, não é? Porque o Senhor Jesus muitas vezes diz que ele pregava e dava e anunciava, não é? Ensinava para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Para que os outros também tenham esta prática, não é? De maneira prática e conheçam, e o pessoal conheçam o Pai e se o amor ágape, olha, ágape e capezas, que vem de ágape também. E não é mérito. E esta parte, com isto concluímos o capítulo também, ao 25 e 26 estão ligados. Como eu falava para um amigo que é chinês, que estamos a evangelizar, que pronto, ele veio da China, ele escapou de lá, e ele falava, não é, que pronto, que eles quase não sabem nada de Deus, não é? E para ele era muito difícil acreditar em Deus. E ele próprio falava, pronto, eu vejo a Bíblia e vejo histórias, mas, tipo, para mim só é isso, né? Ele falava. E eu disse para ele, eu te compreendo, falei para ele, porque pensas que é só por causa da tua situação, do teu história de vida, mas não é só isso, falei para ele. Também existem pessoas, por exemplo, na Alemanha, na Europa, aqui na Europa, que toda a família, durante muitas gerações, são cristãos, não é? E toda a vida foram para a igreja também.
e até podem saber a Bíblia também de cor, não é? Mas se nunca tiveram, o que fala o versículo 25, uma experiência pessoal e prática com Deus, exato, eles realmente não, no fundo não acreditam, ou não há um crescimento, nunca tem essa proximidade com Deus. E também eles fazer conhecer a outros sobre Deus é mais difícil, porque como vão fazer conhecer a outros de Deus se eles próprios não têm essa experiência, essa vivência, essa prática viva com Deus? Se eu não conheço, não pratico e não tenho evidência e nem testemunha para compartilhar e dizer aos outros, olha, é verdade, é real, porque eu já vivi isto, porque Deus fez isto comigo, porque Deus, e isto e isto Deus me mostrou, e foi assim, assado, e por isso eu digo até isto. Ter essa confiança e essa coragem, porque eu tenho uma experiência prática na minha vida, faz toda a diferença, porque lá está. Também o próprio Senhor Jesus disse, quando Ele voltar, muitos vão apresentar-se perante Ele e vão dizer, Senhor, mas no teu nome jogamos fora demônios, no teu nome oramos e ressuscitaram, no teu nome, sei lá. Isto já que vou dizer é um exemplo. No teu nome levantamos igrejas, no teu nome. E o Senhor Jesus mesmo assim vai responder, afasta-te de mim, não te conheço. Por quê? Porque o que o Senhor Jesus quer e o Pai e o Espírito Santo, Deus, que são a Trindade, né? E o que eles querem é amizade, essa experiência pessoal, essa prática diária. E sim, conhecer Ele através da palavra já é um bom caminho andado, não é? Porque já temos estudado muito que é um mandamento e assim. Mas, ao mesmo tempo de aprender através da Bíblia, também temos de procurar estas experiências com Deus, orar, não é? Pedir a Deus que fale conosco, aprender do que está escrito e aplicar na minha vida. E isso é o que faz conhecer de maneira prática e também, guiados pelo Espírito Santo, poder fazer outros conhecer Ele, como fala aqui o 26. Conhecer o teu nome e eu falei, conhecer mais para que o amor com que tu me tens amado esteja neles e eu neles esteja. E aqui confirma o que falávamos antes nos versículos anteriores, de que, porque tú me has amado antes, aquí, eh, me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pensávamos, não é muito difícil isso. Se ainda tínhamos essa dúvida, aqui o Senhor Jesus dá uma confirmação e termina o capítulo. Quando o Senhor Jesus nos faz conhecer, nos ajuda a conhecer o Pai, o Espírito Santo nos convence de pecado, de justiça, de juízo e recebemos ao Senhor Jesus no nosso coração, o amor com que o Pai ama o Senhor Jesus está em nós. Nós recebemos este amor ágape. E o Senhor Jesus também está em nós, por quê? Porque o Senhor Jesus é este amor ágape. Porque o Senhor Jesus disse, não é? Que Ele é este amor. Então, se esse amor nos é entregue a nós pelo Pai, o Senhor Jesus vem junto, porque Ele próprio é o amor divino, o Senhor Jesus. E por isso é possível, não é? E é uma realidade que quando nós aceitamos o Senhor Jesus e o recebemos com Salvador e o amor do Pai entra no nosso coração, também entra o Senhor Jesus, porque Ele é o amor. Quando fala nós vimos nas cartas de João, Deus é amor, né? Mas pronto, esta é a conclusão. Então, apesar de que parece impossível, na prática é real. Quando recebemos ao Senhor Jesus como Salvador e o Pai nos dá este amor dentro de nós,
o Senhor Jesus também está dentro de nós porque Ele ama. Pronto, é isso. Assim Irmão, concluímos este capítulo. Uhum. irmão, a mí como llegué tarde no me tocó versículo, pero hoy quiero comentar algo. Aquí en Libro de Atos, el domingo 8 de junio, primero Deus, el domingo, Iván, gloria a Dios, pero todo nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo, gloria a Pai. Irmão Iván cumple 8 años en Braga, Portugal, y es por la obra del Señor Jesucristo, es por su santa palabra y es por su evangelio y porque tenía un propósito para cumplir allá, y también nuestro hermano Iván Martínez Torres y hermana Elda González González. El domingo es aquí México, en nuestra iglesia, día de Pentecostés. En el pueblo de Israel es el Sabot, el día de las primicias, de las ofrendas, de las cosechas. Bueno, aquí en el libro de Atos, después de Pentecostés, comienzan a hablar y a pregar y a evangelizar con poder del Espíritu Santo, con la promesa del Pai, con la promesa del Señor Jesucristo, recibiréis poder. Y entonces empiezan a testificar y perseguidos bajo el imperio romano. Y entonces en uno de los discursos a Pablo, Pedro, Silas, Bernabé, Apolos, Juan, todo eso que pasó en Hechos, Atos de Espíritu Santo, Hechos, como Dios obró con ellos. Miren, en Hechos encuentro un versículo, Atos 3, 14. ¿Qué dice en español? Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Y qué dice acá en portugués? La Biblia que me traje en portugués, ¿qué es? Hechos 3:14. Ahí va. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pela fe en el nombre de Jesús. 3:14, espérame tantito, 3:14. Atos 3:14. Es que no encuentro que, aquí está. Entonces, vos, porém, negasteis ao santo, ao justo, pedisteis que vos condenésem un homicida, desarte, matasteis a autor da vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Lo que no somos testimonias. Y bueno, antes de eso también Pedro les había dado, después del Pentecostés, después de que los llenó el Espíritu Santo, y el Padre cumple la promesa. ¿Qué dice? Atos 2:36. Esté ya absolutamente certa, pues, toda casa de Israel, que de a este Jesús que vos crucificasteis, Dios os fez Señor a Cristo. ¿Y qué quiero resaltar? Que más toda la palabra de Dios, 66 libros, es cristocéntrica, habla de nuestro Señor Jesucristo, porque es importante, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, ya estudiamos Filipenses. Pero también 19 atributos, perfecciones divinas de Dios, algunas no los comparte, otras no puede porque nada más son de Dios Padre, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, ellos son coiguales. Entonces, Él es perfecto en justicia y perfecto en santidad, son atributos divinos que estudiamos en los libros la teología. Entonces, es perfecto en justicia y perfecto en santidad. Y aquí lo que leía hermana Elda o hermana Paula, Padre justo, Padre santo, o sea, Él es perfecto en justicia y perfecto en santidad, pero aquí Pedro, ya inspirado por el Espíritu Santo, porque falaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ahí en segundo discursos que se convertían 3,000 gentes, que se convertían 5,000 gentes,
discurso de Pablo, discurso de Pedro, de Juan, de Apolos, llenos del Espíritu Santo. Les dice, vosotros matasteis, dice, y crucificasteis al santo y al justo, al Mesías, al Hijo de Dios, el Jesús de Nazaret, el carpintero. Ustedes, dice, lo crucificaron, pero Dios Padre lo levantó de los muertos, lo resucitó, porque no era posible que fuera retenido por la muerte. Aleluya. Ahí se cumple la profecía de Salmos del rey David. Y entonces ellos también, inspirados por el Espíritu Santo y con ese poder, dicen, Él fue el santo, Él es el justo, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y entonces aquí también la misma palabra de Dios se interpreta a sí misma y nos enseña, son los atributos divinos de Dios, y unos sí nos puede compartir Dios y otros no, porque nosotros no somos omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, pero Dios sí. El Señor Jesucristo está con nuestra hermana Paula Moreira allí en Francia, porque estamos en comunión, estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Y está también en Braga, Portugal, en Vila de Miño, en Braga, Portugal, allá con hermano Iván, hermana Elda, y está conmigo aquí en México. Y está con mi hijo Michelito y su esposa Lili, está con su hermana de nuestra hermana Paula en Canadá, está con los que amamos. Ellos sí son omnipotentes, omnipresentes y omniscientes, y ellos nos santificaron y nos justificaron y están con nosotros. Entonces, hay que darle gloria a Dios siempre por todo, y doy gracias a Dios porque el domingo Iván cumple 8 años en Braga, Portugal, por la obra del Señor Jesucristo, por esta palabra santa de Dios, por este evangelio. Estoy muy feliz y muy contenta, y he dado testimonio varias veces de grandes cosas, maravillas que hizo Dios con nosotros y que tenemos gratitud. Bueno, ya, hasta ahí. Muy bien, así terminamos este capítulo, y ya para semana, si Dios quiser, vamos a continuar con el capítulo 18. A paz. Parabéns, Amém. Paz. parabéns, parabéns, Con descanso. parabéns.